Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site. Nós contamos apenas no momento com 4 inscritos no nosso site. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na Carta aos Romanos. Atos dos Apóstolos foi o livro anterior, né? Perdão, nós fizemos a leitura, 5º livro, e aqui a Carta aos Romanos nós contamos como 6º livro do Novo Testamento, né? Hoje nós faremos a leitura no seu primeiro assunto, né, da Carta aos Romanos, o Evangelho, a força de Deus que salva, no seu 3º capítulo, né? Em todos os seus, vamos ver aqui, 31 versículos, né? Seus 31 versículos. Vamos para a leitura, né? Capítulo 3 da Carta aos Romanos, em seus 31 versículos, primeiro tópico: privilégio e responsabilidade dos judeus. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, repetindo aqui, né? Capítulo 3, primeiro tópico: privilégio e responsabilidade dos judeus. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Antes, fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura, para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar. De jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então, por que sou julgado como pecador? Porque não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. Segundo tópico do capítulo 3 do livro dos Romanos. Todos são pecadores. E então, nós, judeus, somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar. Todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. Não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer.
A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças. Em seus lábios há veneno de cobra, sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Terceiro tópico, a justiça pela fé. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo para todos aqueles que acreditam, e não há distinção. Todos pecaram e estão provados da glória de Deus. Repetindo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Deus o destinou a ser vítima que, mediante seu próprio sangue, nos consegue o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus, mas no tempo presente, Ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Quarto tópico do capítulo 3 da carta aos Romanos. Só a fé nos torna justos. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, Ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé, anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 3 da carta aos Romanos em todos os seus 31 versículos, né? Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 3, versículos 1 a 8. Judeus e pagãos estão sob o domínio do pecado. Apesar disso, os judeus são privilegiados em relação aos pagãos, pois eles são portadores e guardiães da revelação do Deus verdadeiro e participam da aliança com Ele. A infidelidade deles revela mais ainda a fidelidade de Deus. Versículos 1 a 4.
Contudo, os judeus são responsáveis pelos próprios pecados e Deus tem direito de julgá-los. Versículos 5 a 8. Versículos 9 a 20. Apesar de privilegiados, os judeus não podem orgulhar-se em relação aos pagãos, porque, segundo a Escritura, todos os homens são pecadores. Versículos 9 a 19. Paulo afirma que a observância da lei não torna ninguém justo, pois a função da lei é apenas tornar o homem consciente do seu próprio pecado. Consciente do seu próprio pecado. De fato, as leis aparecem quando há exageros ou desvios. Elas apresentam uma norma a ser observada, mas não dão nenhuma força nova para se superar a origem dos exageros e desvios. Versículo 20. Versículo 21 a 26. A força nova para superar a origem dos exageros e desvios é o projeto de Deus testemunhado pelo Antigo Testamento, lei e profetas, e realizado em Jesus Cristo. Pela sua misericórdia e fidelidade, Deus liberta do pecado a todos os homens, e isso é dom gratuito, é anistia geral, que para se concretizar na vida dos homens espera apenas a resposta de fé. Versículo 27 a 31. Paulo nega a autossuficiência do homem que tem a pretensão de salvar a si próprio. A salvação é dom de Deus realizado por Jesus e não fruto do esforço humano. A lei agora se revela em sua verdadeira função, mostrar que todos são pecadores e necessitam da salvação gratuita que só se realiza através da fé em Jesus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 3, em todos os seus 31 versículos, do livro da Carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. Já no seu primeiro assunto ainda, o Evangelho é a força de Deus que salva. Fizemos a leitura do capítulo 3 e as explicações do mesmo. Voltaremos na próxima vídeo com a leitura do capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.